Olá! Este é mais um vídeo-aula do professor Pedro Almeida. Nesta aula estudaremos o período colonial brasileiro, de 1500 a 1822. Este período foi marcado por vários ciclos econômicos, cada um dominado por um produto ou atividade econômica específica que orientou a produção, o comércio e a estrutura social do Brasil colônia. Esses ciclos tiveram grande impacto no desenvolvimento econômico, social e político do país, além de influenciar as relações com a metrópole portuguesa. Os principais ciclos econômicos do Brasil colônia foram o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café e, em menor escala, o ciclo do algodão. Item 1. Ciclo do pau-brasil, de 1500 a 1570. Item produto principal, pau-brasil, caesalpinia echinata. O ciclo do pau-brasil foi o primeiro ciclo econômico do Brasil colônia e durou desde a chegada dos portugueses, em 1500, até o final da década de 1560. O nome Brasil deriva do pau-brasil, uma árvore nativa da Mata Atlântica cujas madeiras vermelhas eram muito valorizadas na Europa para a produção de tinturas. Características. Item exploração extrativista. O pau-brasil foi extraído de maneira predatória, com pouco ou nenhum esforço para plantar novas árvores, o que levou ao esgotamento rápido das reservas. Item mão de obra. O trabalho era realizado principalmente por indígenas, inicialmente em sistema de escambo, em troca de objetos como espelhos e ferramentas. No entanto, o sistema de escravidão indígena foi sendo gradualmente substituído pelo sistema de exploração da mão de obra escrava africana. Assim, pessoas que eram trazidas do continente africano trabalhavam na condição de escravos. Este modelo de exploração do trabalho se intensificou nos ciclos econômicos seguintes. Item relação com a metrópole. Portugal incentivou a extração e o comércio de pau-brasil para obter lucro imediato, sem grandes investimentos em infraestruturas permanentes. O comércio era feito principalmente por intermediários franceses e outras potências europeias, que lucravam com a venda do produto. Declínio. O ciclo do pau-brasil declinou por causa da exploração excessiva e da falta de replantio, o que levou ao esgotamento da árvore na costa brasileira. Além disso, os portugueses começaram a buscar outras fontes de lucro, como o açúcar. Item 2. Ciclo da cana-de-açúcar, de 1530 a 1700. Item produto principal, cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar foi o ciclo econômico mais longo e de maior impacto na história colonial. Começou com as primeiras plantações de cana na década de 1530 e teve seu auge entre os séculos 17 e 18, com destaque para o Nordeste brasileiro. Características. Item produção e exportação. O açúcar, um produto de alto valor, era produzido em grandes quantidades para ser exportado principalmente para a Europa, onde havia grande demanda, especialmente entre os países mediterrâneos. Item sistema de plantations. A produção de açúcar no Brasil se deu através do sistema de plantation, onde grandes propriedades, engenhos, utilizavam mão de obra escravizada para cultivar e processar a cana. As plantações de cana estavam principalmente no litoral nordestino, Pernambuco, Bahia, Ceará, etc. Item escravidão africana. A demanda por mão de obra no cultivo da cana-de-açúcar levou ao aumento significativo da escravidão africana, que substituiu gradualmente os indígenas. O tráfico de escravizados africanos foi uma das principais fontes de mão de obra durante este ciclo. Item tecnologia e comércio. O ciclo foi sustentado pelo desenvolvimento de engenhos de açúcar, que transformavam a cana em açúcar, aguardente e melaço. A produção era destinada principalmente à exportação, sendo um dos principais produtos das trocas comerciais com a metrópole e outros mercados europeus. Declínio. O ciclo da cana-de-açúcar entrou em declínio no final do século XVII, em parte devido à competição com as colônias da América Central e das Antilhas, que começaram a produzir açúcar em maior escala. Além disso, as invasões holandesas no Brasil, de 1624 a 1654, também afetaram negativamente a produção de açúcar, embora os holandeses tenham contribuído para o desenvolvimento da produção de açúcar em Pernambuco. O ciclo também foi afetado por mudanças nos preços do açúcar no mercado europeu. 3. Ciclo do ouro, de 1690 a 1808. Item produto principal, ouro.
O ciclo do ouro teve seu auge entre os séculos 17 e 18, com a descoberta de grandes jazidas de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, no interior do Brasil. Esse ciclo marcou uma transformação no centro econômico e político da colônia, que deixou de ser o Nordeste e passou a ser o interior, com Minas Gerais como novo centro econômico. Características: item descoberta e exploração. O ouro foi descoberto por volta de 1690, e sua exploração atraiu um grande número de pessoas para o interior da colônia. O ouro era extraído por meio de técnicas rudimentares de mineração e foi uma grande fonte de riqueza, tanto para Portugal quanto para os colonos. Item mão de obra. A escravidão africana continuou sendo a principal fonte de trabalho nas minas. A mineração exigia grande número de trabalhadores, e a brutalidade das condições de trabalho nas minas levou ao aumento da escravidão. Item cidades e infraestrutura. A descoberta do ouro resultou na criação de várias vilas e cidades, como Ouro Preto, Mariana e Sabará. A Fazenda Real, que controlava a produção de ouro, foi um dos principais agentes reguladores. Item impostos e taxas. O governo português impôs pesados impostos sobre a produção de ouro, como o quinto, que representava 20% da produção, o que gerou grandes conflitos entre a metrópole e os colonos. Declínio. O ciclo do ouro entrou em declínio no final do século XVIII, devido ao esgotamento das jazidas e à redução da produção. Além disso, a busca por novos metais preciosos, como diamantes, e a crise financeira e administrativa em Portugal também influenciaram o declínio desse ciclo. 4. Ciclo do café, de 1800 a 1888. Item produto principal: café. O ciclo do café teve início no final do século XVIII, mas seu auge foi no século XIX, especialmente após a independência do Brasil, 1822. O café se tornou o principal produto de exportação da colônia e do Brasil Império, com forte presença no sudeste do país, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Características. Item crescimento da produção. A produção de café começou a se expandir principalmente a partir de São Paulo, onde o clima e o solo eram favoráveis ao cultivo. O café rapidamente se tornou o principal produto agrícola e de exportação do Brasil, superando o açúcar e o ouro. Item mão de obra escrava. O ciclo do café manteve a utilização de escravizados africanos como principal força de trabalho nas plantações. A necessidade de grande número de trabalhadores levou à intensificação do tráfico negreiro, que só foi abolido em 1888 com a Lei Áurea. Item mudanças econômicas e políticas. O ciclo do café foi essencial para a industrialização de algumas regiões e para o fortalecimento da oligarquia cafeeira, que passou a dominar a política brasileira. Ele também favoreceu a construção de infraestrutura, como ferrovias, para escoar a produção para os portos de exportação, como o Porto do Rio de Janeiro. Declínio. O ciclo do café durou até o final do século XIX e início do XX, quando o Brasil passou a enfrentar crises econômicas, como a queda dos preços internacionais do café e a crescente pressão para a substituição da mão de obra escrava por imigrantes europeus. Considerações finais. Os ciclos econômicos do Brasil colônia moldaram profundamente a sociedade, a economia e a política da época. Cada ciclo trouxe mudanças significativas para a estrutura social, com a escravidão africana sendo um elemento central de todos esses ciclos. Além disso, cada ciclo deixou um legado cultural e econômico duradouro, que ajudou a formar a base para o Brasil pós-colonial, com a transição de uma economia agrária e dependente de produtos primários para uma economia com base no mercado internacional. A dependência de produtos específicos, como o açúcar, o ouro e o café, também trouxe vulnerabilidades para a economia brasileira, que se manifestariam nas dificuldades enfrentadas durante o período imperial. Obrigado por assistir. Até a próxima aula. Boas aulas e bons estudos. Dê like e inscreva-se no canal.